Senhoras e senhores, hoje um amigo meu me ligou, conversando, fazia tempo que eu não falava com ele. Como é bom ter amigos, né? Especialmente aqueles que são raros, que às vezes tu fica anos sem falar com ele. E quando passa a falar, ou sentado num bar, tomando uma bebida, degustando alguma coisa, ou por telefone, imediatamente você se sintoniza. E parece que foi ontem que estavam juntos. Estes amigos que são amigos de alma, né? Aquilo que pode passar os anos, pode ele estar viajando na Europa, nos Estados Unidos, onde for, que igual ele continua presente na tua vida. E esse meu amigo fez uma observação falando da República, porque a nossa República está uma confusão, Tito, eu não estou entendendo mais nada. Eu fiz uma provocação e disse, que República? E ele riu e disse, porra, Tito, tu matou a charada, nós não temos mais República, cara. Não temos mais. É um país que perdeu completamente o senso de ética e de moral. É uma nação perdida na corrupção. Vergonhosamente enlameada. As instituições todas, com raríssimas exceções, alguns membros estão envolvidas nesse processo do Banco Master. Uma vergonha inenarrável. E em qualquer lugar do mundo, se isto tivesse acontecendo na Argentina, por exemplo, nós não teríamos a pacificação que estamos aqui, calados, medrosos, envergonhados de mostrar a cara e com medo de um tirano perverso que persegue a todos e a tudo, que é contra a sua vontade. E esse tirano tem a coragem de agora, recentemente, há poucos minutos atrás, determinar que Bolsonaro vá cumprir pena na Papudinha. Cumprir pena de um delito fabricado, de um processo corroído pela violação ao devido processo legal e, pior que isso, fabricação de provas que não existem por narrativas que não são provas de coisa alguma. E que Luiz Fux já disse uma vez, repito, num voto lapidar de 13 horas, destruiu o radical nesse processo. E mesmo assim, ele continua, Alexandre de Moraes, entendendo por bem de perseguir até a última, até o óbito, até a morte, até o desfecho definitivo do Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Eu chego a me emocionar quando falo isso. E olha a decisão que ele deu antes de fazer essa tremenda injustiça. Olha o que ele fez. Moraes põe em xeque ética médica ao anular a apuração de atendimento a Bolsonaro. Até como médico ele se arvora, como superior ao Conselho Federal de Medicina, para dizer, não, vocês não podem fazer esse tipo de investigação e nem tampouco sindicância, porque afinal de contas, quem vocês pensam que são? Vocês pensam que são o rei? O rei sou eu. Só falta dizer. Mas vejam aqui o que diz essa matéria. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de suspender a sindicância aberta pelo Conselho Federal de Medicina para apurar a assistência médica prestada ao ex-presidente Jair Bolsonaro
provocou reação imediata no meio médico e reacendeu o debate sobre os limites da atuação do judiciário sobre os órgãos de fiscalização profissional. Além de anular a apuração ética, o ministro determinou que a Polícia Federal investigue eventual conduta ilegal relacionada à instauração do procedimento, deslocando o foco da análise da assistência médica para a atuação do próprio sistema de controle da medicina. Mais adiante, como prevê a legislação que rege os conselhos de medicina, a apuração não seria conduzida diretamente pelo órgão federal, mas pelo Conselho Regional do Distrito Federal, responsável por solicitar prontuários, ouvir os médicos envolvidos e avaliar se haveria ou não indícios de infração ao Código de Ética Médica. O procedimento, portanto, tinha caráter preliminar e técnico, sem juízo prévio de culpa. Mas mesmo assim, para ele, bastou ter algum aceno, melhor dizendo, de beneplastos, de misericórdia, de compaixão com Jair Messias Bolsonaro, para ele violentamente o agredir com esses tipo de medidas. Eu não sei onde nós vamos parar. E o curioso, paralelo a isso, que até pouco atrás, questão de 2 semanas, a mulher dele recebeu num contrato fraudulento 129 milhões e 600 mil, seria o valor total do contrato. Mas era um contrato com pagamentos mensais de 3 milhões e 600 mil. E ela já tinha recebido praticamente um ano desse contrato. Constituiu patrimônio que superou quase 230% do que ela tinha antes. Patrimônio comum, dele e dela. E há algum movimento de algum órgão, algum instituto, algum procurador-geral da República, algum ministro de corte superior a dizer, para aí, mas isso é crime. Mas esse criminoso, tendo contra ele crimes graves, de potencial ofensivo grave, ele ainda se tem no tupete, na arrogância, na petulância de se entender soberano, acima do bem e do mal. E pior de tudo, ninguém o enfrenta. Para dizer, Alexandre, tu não és o grande, tu é pequeno, medíocre, perseguidor e que viola os princípios mais elementares do direito nos processos em que tu atua. Criou um inquérito interminável, chamado Inquérito do Fim do Mundo, em que nele tudo é possível. E ainda tem a soberba e a vaidade como elemento de toque, como pedra fundamental. Eu tenho pena de uma figura com esse tipo de comprometimento. Virtude passa longe. Princípios de moral, de ética, muito longe, muito longe, muito longe. É um ambicioso, pretensioso, vaidoso e incoerente. É triste nós vermos a nossa república se tornar uma casa de Mãe Joana. Um território de ninguém, onde este perverso comanda os destinos da nação. Senhoras e senhores, com essas palavras, fiquem com Deus.